amigos, boa tarde, bem-vindos. Está começando por aqui mais um Análise dos Fatos, com a reunião das notícias que importam aqui no meio do seu dia, concentradas, com muita análise para você a partir de agora. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no programa Análise dos Fatos, que faz esse resumão comentado no meio do dia, na hora do almoço, para você que está no carro, em outros transportes, no restaurante, sempre no fone de ouvido, escutando a Eldorado FM. Lembrando que o nosso programa fica disponível nas plataformas de podcast logo em seguida, para você ouvir e indicar a qualquer hora. Vamos aos destaques deste 12 de abril. Postagens sobre ataques em escolas expõem descontrole do Brasil em relação a discursos de ódio nas redes. Supostas ameaças alteram a rotina de famílias, enquanto colégios e faculdades orientam sobre como agir. PF ouve generais em investigação sobre ataques golpistas de 8 de janeiro. Ex-comandante do Planalto é um dos indicados. E ainda faculdades na mira da Polícia Federal e o balanço de Ana Moser à frente do Ministério do Esporte. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Um adolescente de 14 anos foi apreendido por suspeita de planejar um ataque a uma escola de Maquiné, município de aproximadamente 7 mil habitantes, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Em razão do volume de material com conteúdo neonazista encontrado na residência do garoto, os pais também foram presos em flagrante pela polícia por apologia ao nazismo e associação criminosa. Os 3 foram encaminhados à delegacia de Capão da Canoa e os adultos devem passar por audiência de custódia ainda hoje. Nesta quarta, o Ministério Público deverá se pronunciar à Justiça sobre uma possível internação do adolescente. Ele foi apreendido por ato infracional análogo a terrorismo. E publicações sobre ataques em escolas expõem descontrole do Brasil em relação a falas de ódio nas redes. João Quer. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Essa nova onda de ataques a escolas do Brasil tem mostrado como que o país está atrasado e vulnerável na regulamentação das redes sociais. Os 2 últimos ataques em uma escola de São Paulo e em uma creche de Blumenau foram anunciados ou organizados pelo Twitter, por exemplo. E desde a semana passada que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem feito um monitoramento especial dessas plataformas para encontrar contas suspeitas. Só no Twitter já foram encontrados 511 perfis que o próprio Ministério pediu para que sejam derrubados. Na segunda-feira, o ministro Flávio Dino se reuniu com os representantes das principais plataformas, como Facebook, Google, TikTok e Twitter, para exigir mais urgência na apuração das denúncias e na remoção desses conteúdos que incitam ódio ou violência nas escolas. O problema é que o Twitter, especificamente, não tem compartilhado desse entendimento do que seria exatamente uma apologia ao crime e argumenta que seus usuários têm aí a liberdade de expressão para criarem contas com nomes e fotos de assassinos conhecidos, responsáveis por outros ataques aqui no Brasil. Uma ação sobre o Marco Civil da Internet que está no STF agora pode ser o caminho para regularizar essa responsabilidade das plataformas e fortalecer as leis do Brasil nesse sentido. Eu e o Ítalo Lohel ouvimos especialistas sobre qual que é o caminho que nós podemos seguir na legislação e quais os exemplos de outros países no combate a essa disseminação do ódio online. A matéria completa está no portal e na edição de hoje do Estadão. E aqui em São Paulo, as diretorias de ensino ligadas à Secretaria Estadual da Educação passaram a orientar escolas públicas e particulares sobre como agir em casos de violência e ataques. Os passos incluem, diante de ameaça ou violência, que é preciso registrar boletim de ocorrência, acionar a polícia pelo 190 e informar a diretoria de ensino nessa ordem de prioridades. Segundo o Estadão apurou, instituições da capital paulista receberam comunicados nos últimos dias sobre o tema. Colégios e faculdades também enviaram e-mails a alunos, professores e pais diante dos boatos de ameaças de ataques nos próximos dias e afirmaram que as aulas estão mantidas. Não é hora para brincadeira, não é hora para boato, né? Isso, em primeiro lugar, obviamente, sempre tem gente que age de má fé, mas os pais precisam orientar os seus filhos e eles próprios saberem que não é o momento para brincadeira. Muitos, a maioria, evidentemente, está preocupada e deveria ler no Estadão, porque aqui a gente fala, as pessoas ouvem, mas elas não têm acesso aos links para saber quais são as providências a serem tomadas, uma vez que você tem alguma suspeita ou alguma informação que você viu na internet ou soube de alguém. Então tem a reportagem que está no site do Estadão, Ataques a Escolas, como pais e alunos devem lidar com a divulgação de ameaças nas redes, que mostra ali o passo a passo.
falando de denunciar as autoridades, suspeitas de planos de ataques em escolas e faculdades. Aí você tem ali o endereço para realizar a denúncia, para que haja investigação. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo orienta que é preciso registrar boletim de ocorrência. Tem as orientações ali para não espalhar nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens, fotos e vídeos cujas informações não têm a veracidade checada. Aliás, isso é uma orientação geral, né, para qualquer caso, ainda mais caso envolvendo ataques em escolas. É preciso checar as informações antes de disseminar. Denunciar postagens nocivas às próprias redes. Você tem ali o link, inclusive, no WhatsApp. As denúncias devem ser enviadas para o e-mail support, né, com 2 P's e um T no final, @whatsapp.com. No TikTok também tem um canal de denúncias com o link. Evitar entrar em pânico, né? Tem a psicanalista ali dizendo que o pânico é desagregador, obviamente. Especialistas alertando que disseminar fotos e vídeos ou se render ao desespero não vão resolver o problema. Existe, inclusive, muito esse impulso nas redes sociais de você querer compartilhar tudo aquilo que causa um espanto para você. Eu me lembro quando estava ajudando a promover livros que estavam sendo lançados, etc. E aí você tinha uma pirataria de livros, né, que acontece no Brasil até hoje. Alguém faz um PDF, joga na internet. Aí você tinha pessoas, né, que variavam, né, das pessoas de boa fé e de má fé, que elas viam aquilo ser publicado, quer dizer, uma versão pirata do livro na internet, e aí elas compartilhavam, falavam, olha aqui, que absurdo. E aí davam o link, quer dizer, você estava fazendo a propaganda da pirataria. É mais ou menos essa mesma lógica quando você compartilha algum tipo de ameaça, algum tipo de ataque, algum tipo de postagem de alguém que está estimulando o ódio ou algum crime. Então, convém que as pessoas não façam isso, que elas denunciem ou para a plataforma ou para as autoridades competentes. E fora essa orientação para não apavorar crianças e adolescentes com esse excesso de informações ou pânico sobre risco de ataques e não hostilizar pais, alunos, professores, porque obviamente o momento é sensível e a gente não quer mais beligerância. Em relação aos outros pontos que foram abordados, olha, tem, evidentemente, muitas nuances em relação à regulamentação de redes sociais. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele tem comprometido um pouco esse debate, porque ele toda hora faz associação com eventos de natureza política. Eventos até criminosos, como os atos de 8 de janeiro, mas aí começa o embate a ficar mais politizado. E é preciso separar as coisas. Ataque em escola é uma coisa, os atos golpistas e eventuais regulamentações da seara política são outras. Porque senão fica parecendo que você está usando esse tipo de ataque bárbaro para tentar perseguir algum grupo político ou evitar que as pessoas tenham liberdade de expressão e de crítica. Então é um cuidado que o governo precisa ter nessas horas. Agora, o Twitter alegar, não sei se foi exatamente isso, né, que as pessoas têm liberdade para colocar fotos de assassinos, etc. Olha, eu acho que tem um limite aí também, né? Quer dizer, me desagrada essa liberdade de você abrir conta anônima, sem prestar os seus dados, quer dizer, sem verificar o CPF, etc. E a pessoa ter uma imagem de um assassino no seu próprio perfil, por exemplo, é demais. Uma coisa é uma postagem de natureza histórica, olha, em 1900 e tanto houve esse ato de terrorismo aqui, os responsáveis foram esses, etc. Isso, obviamente, está dentro de uma margem aí de discussão pública histórica. Agora, a pessoa se identificar pela foto de um assassino, então, assim, tem muitos detalhes nesse debate que precisam ser colocados. E só para concluir, com perdão da extensão, esse caso lá do Rio Grande do Sul, do adolescente de 14 anos que foi apreendido por suspeita de planejar um ataque, mostra como é necessário um trabalho preventivo. Que bom que descobriu-se o plano antes do ataque. É claro que não é Minority Report, né? Aquele filme do Steven Spielberg com o Tom Cruise, que o sujeito vai prender antes de qualquer coisa que vai ser feita, porque tem ali uma previsão de que um crime acontecerá. Mas se você tem o material do planejamento, se você tem como provar, se você tem postagem, etc., você já tem ali elementos de prova contra aquela pessoa e ela precisa realmente ser apreendida, se for menor, presa, se for maior, antes de cometer o ato criminoso. Na Eldorado, análise dos fatos.
O Tribunal Superior Eleitoral entra na fase final de ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder e o caso pode ir à votação em maio. De Brasília, Wesley Galzo. Com apenas 2 semanas de estadia em Brasília, desde que retornou ao Brasil no último dia 29 de março, o ex-presidente Jair Bolsonaro já teve de depor a Polícia Federal para explicar o caso da entrada ilegal de joias trazidas ao país por seu antigo governo, conforme revelado pelo Estadão. E agora, a expectativa de que ele tenha o seu primeiro encontro com a Justiça Eleitoral ainda no primeiro semestre deste ano. Tido pela militância bolsonarista como principal algoz de seu líder, o Tribunal Superior Eleitoral entrou na última segunda-feira na reta final de investigação do processo que acusa Bolsonaro de ter cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no episódio em que reuniu no Palácio da Alvorada, durante o período de pré-campanha eleitoral, os embaixadores de dezenas de países para disseminar desinformação contra o sistema eleitoral. Na última segunda-feira, 10, o PDT, que é o autor da ação contra Bolsonaro, e a defesa do ex-presidente apresentaram as alegações finais no caso. A lei que organiza o rito de investigações eleitorais prevê prazo de 2 dias para o Ministério Público apresentar o seu parecer e, na sequência, o caso fica pronto para ir a julgamento em plenário. A expectativa nos bastidores do TSE é de que o caso vá a julgamento entre o final de abril e o início de maio. A decisão de votar o processo cabe ao relator, Benedito Gonçalves, e ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Depois de receber as alegações finais e o parecer do MP, o ministro Benedito fica livre para liberar o caso a plenário, onde quem define a pauta de julgamento é Moraes. A definição da data ainda passa por algumas análises das mudanças recentes na composição da corte. O até então vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, se aposentou na última terça-feira e, pela regra de sucessão, ele foi substituído pelo ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado ao Supremo pelo Bolsonaro. Nunes Marques é visto desde já, por quem frequenta o plenário do TSE, como um voto certo a favor do ex-presidente. Mas segundo as pessoas que acompanham o processo, o ministro não deve atrair o apoio da maioria de seus pares, a ponto de evitar a inelegibilidade de Bolsonaro. As cotações é de que o placar do julgamento ficaria entre 5-2 contra Bolsonaro, ou até mesmo 6-1, a depender do texto apresentado pelo relator. O Cássio Nunes Marques é um voto certo para o Jair Bolsonaro em todos os processos, pelo menos até aqui. Ele, inclusive, suspendeu no ano passado uma decisão do próprio TSE que cassou o mandato do deputado estadual paranaense Fernando Francischini, que é um bolsonarista, que havia sido cassado lá em outubro de 2021 por causa de um vídeo publicado nas eleições de 2018 em que ele alegava ter havido fraude nas urnas eletrônicas para impedir justamente votações em Bolsonaro. Mas aí decisões foram derrubadas, etc. O Francischini acabou punido, apesar da solicitude do Cássio Nunes Marques. Então ele entra no lugar do Ricardo Lewandowski, que obviamente diminui o placar, mas que continua sendo desfavorável ao Bolsonaro, pelo que tudo indica. Essa ação é a que está mais avançada, do PDT, referente à reunião com os embaixadores, onde o Bolsonaro usou a estrutura do Palácio do Planalto para atacar o sistema eleitoral num ato de campanha, porque não se pode afastar que ele estava se colocando como uma vítima de todo um sistema e, portanto, buscando também iniciativas da população e votos, etc., para lutar contra aquele sistema que ele dizia que estava fraudando a candidatura dele. A possibilidade de vitória dele, pelo menos, como ele disse, inclusive, que aconteceu em 2018, mesmo quando ele ganhou. Mas que na cabeça dele, porque para você inculcar nas pessoas uma teoria conspiratória tão bizarra, sendo você o presidente eleito por aquele mesmo sistema eletrônico, você precisa dizer que, olha, tentaram me fraudar, mas a força eleitoral era tão grande, a população queria tanto, que eles não conseguiram. Então, na verdade, eu ganhei no primeiro turno, mas eles me levaram para o segundo e aí eu ganhei de novo. É tudo muito ruim para a democracia brasileira, e você legitimar os direitos políticos de alguém que se comportou dessa maneira nesse e em tantos outros episódios é você querer que a beligerância perpetue nesses embates eleitorais. Alguém que não soube perder na votação do voto impresso que ele propôs como deputado lá no Congresso Nacional e ficou aí chorando até o dia da eleição e depois da eleição, incentivando, direto ou indiretamente, protestos que acabaram resultando em atos mais graves.
Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Tem muita gente no campo da direita que torce pela inelegibilidade do Bolsonaro, porque aí não precisa bater de frente com ele e pode tentar ocupar o seu lugar de protagonismo. Análise dos fatos. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes foi exonerado do Comando Militar do Planalto na véspera do depoimento para o qual foi intimado a comparecer na Polícia Federal. Os depoimentos de cerca de 80 militares sobre sua eventual participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro foram iniciados nesta quarta, na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. A decisão publicada no Diário Oficial da União acontece em meio às acusações de que o militar teria sido omisso no combate às invasões. Dutra era o chefe do comando na ocasião e teria impedido o desmanche do acampamento instalado em frente ao QG da força na capital e a prisão dos radicais imediatamente após os ataques. Ainda hoje devem ser ouvidos militares das Forças Armadas e Gabinete de Segurança Institucional, como o coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava o batalhão da Guarda Presidencial. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo decidiu que cabe à Corte julgar militares eventualmente envolvidos nesses casos e nesses atos. O ministro também abriu investigação sobre a participação ou possível omissão de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas também nos atos. Obviamente tudo tem que ser apurado, até há uma distinção, não está se falando de crimes militares, mas crimes cometidos por militares, é isso que está em investigação, já que as forças de segurança se abriram completamente para aquela invasão que aconteceu nos prédios dos três poderes com depredação de patrimônio público. O Marcelo Godoy traz hoje detalhes sobre o papel aí do Dutra, nesse caso, no Estadão. Depois de mandar a tropa retomar o Planalto, ele se encontrou com o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, e o Capelli queria a prisão imediata daquela turma que estava acampada na frente do quartel-general do Exército, né? E parece que houve um diálogo ali entre o Dutra e o Capelli ao lado do Lula, que o Lula estava irritado, que eles queriam que todo mundo fosse preso ali nos acampamentos, e é esse diálogo que vai ser relatado pelo Dutra à Polícia Federal, nesse depoimento. E ele disse aí que vai entregar documentos mostrando que o que o Exército fez para desarmar o acampamento bolsonarista, desmentindo versões da segurança do Distrito Federal. É isso que precisa ficar claro. Existem margens aí para o Dutra se safar. Por quê? Porque o acampamento já acontecia há muito tempo, embora não devesse estar acontecendo daquela maneira. Então, assim, houve uma ordem para uma atuação mais incisiva depois daquilo que aconteceu no dia 8. Mas havia um debate jurídico, essas pessoas podem ficar aí ou não, é uma ocupação de um local público que deveria ser desestimulada, demovida, existe liberdade de expressão para pedir intervenção ou não existe. Havia todo um debate jurídico que dividia, inclusive, especialistas a respeito disso. Eu sou contra tudo aquilo que aconteceu daquela maneira. Agora, o Dutra deve ter aí uma linha de defesa que pode dar algum tipo de alívio para ele, embora, acredito eu, a tendência por parte dos investigadores e por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal é pesar a mão contra essas pessoas que foram complacentes com aquilo que o ministro Flávio Dino chamou de incubadora de terroristas. Vamos ver se ele consegue explicar por que ele não demoveu, por que ele não retirou aquelas pessoas, alegando para o governo como é que ele falou? Que poderia ter um banho de sangue, que as pessoas... Podia ter alguém que morresse ali se o Exército realmente fosse tentar retirar aqueles ativistas tão engajados. Ele vai ter que apresentar alegações que justifiquem esse posicionamento. Uma pausa no Análise dos Fatos, a gente volta já já. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos. Na área da saúde, a Organização Mundial da Saúde anuncia a primeira morte de uma mulher na China por gripe aviária H3N8. É um vírus que circula desde 2002, mas até agora não havia causado vítimas humanas. O H3N8, que apareceu pela primeira vez na América do Norte, era considerado até agora como suscetível de ser transmitido para cavalos, cães e leões marinhos. A doença já havia sido detectada em humanos, na China, em 2 ocasiões, em abril e maio do ano passado, mas sem causar mortes. A pessoa que morreu, de 56 anos, vivia na província de Guangdong, no sudeste do país, e ficou doente em 22 de fevereiro. No dia 3 de março, foi hospitalizada com pneumonia grave e faleceu dia 16.
Em um comunicado, a organização explicou que a paciente tinha múltiplas condições subjacentes e antecedentes de exposição a aves de criação vivas antes do aparecimento da doença e antecedentes de presença de aves selvagens ao redor da sua casa. A OMS afirmou que a contaminação poderia ter ocorrido por ela, por frequentar o mercado de aves, e que os dados disponíveis mostram que o vírus não é transmitido entre humanos e que, portanto, o risco da sua propagação a nível nacional, regional e mundial é considerado baixo. Espero que dessa vez a China e a OMS consigam realmente conter a propagação, ainda bem, né, que o risco é considerado baixo, porque o mundo e aqui no Brasil nós já temos problemas demais. Análise dos fatos. Aqui no Brasil, a dengue mata 2 pessoas por dia e as crianças estão entre as vítimas em São Paulo. José Maria Tomazella. O Brasil vem registrando este ano média de 2 mortes por dengue a cada dia. Foram 183 mortes desde janeiro, segundo dados do Ministério da Saúde. O número pode ser maior, pois há 231 óbitos em investigação no país. Os dados, apurados até o dia 6 deste mês, apontam quase 600 mil casos prováveis de dengue em todos os estados brasileiros. 8 em cada 10 municípios já tiveram ao menos um caso positivo de dengue este ano. As maiores incidências acontecem no Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, embora a Secretaria Estadual de Saúde afirme que este ano o número de casos e mortes é menor que no ano passado, há municípios em situação de emergência devido à dengue. Chama a atenção também a morte de crianças após contrair a doença em várias cidades do interior. Já na capital paulista, a dengue tem a maior incidência dos últimos 7 anos. É uma pasta, o Ministério da Saúde, que o governo Lula quis colocar alguém técnico, Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, para fazer o contraste com o Jair Bolsonaro, cujo governo foi marcado pelo negacionismo, principalmente ali durante a pandemia. E o Ministério da Saúde informou que instalou aí centro de operações de emergências de arboviroses para atuar no controle e redução de casos graves de dengue e outras doenças transmitidas pela Aedes aegypti, né? É a fêmea, inclusive, que acaba gerando a dengue. A pasta tem enviado equipes técnicas para reforçar as ações de vigilância epidemiológica, controle vetorial, assistência, e todos os estados estão abastecidos, segundo o Ministério da Saúde, com 3 tipos de inseticidas para controle do mosquito. Eu espero que as providências sejam suficientes, estejam sendo tomadas e haja um monitoramento para esse caso não aumentar ainda mais. Quer dizer, na verdade tem que reduzir porque o índice está muito alto, o governo tem que mostrar serviço numa pasta que ficou tão desgastada no governo anterior. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Em entrevista ao Estadão, a ministra dos Esportes, Ana Moser, cita Maurício e Wallace e diz que falta informação e formação cidadã aos atletas. Fala, Morelli. Olá, amigos. Quero falar de uma entrevista que está no site do Estadão nesta quarta-feira com Ana Moser, ministra dos Esportes do governo Lula. Ela diz um pouco de tudo. Ela diz, por exemplo, que alguns jogadores de vôlei, uma área que ela conhece bem, precisam de um pouco mais de cidadania. Ela se refere exclusivamente a Wallace, jogador do Cruzeiro, que se manifestou nas suas redes sociais tempos atrás de que deveria dar um tiro na cara do presidente Lula. É claro que foi uma figura de linguagem, mas extrapolou. Ele não joga mais pela seleção, já tinha dado o seu adeus da seleção, mas também foi punido por um tempo do seu clube, o Cruzeiro. Ela fala também, a ministra, como é que tem feito o seu trabalho nesses primeiros 3 meses, fala que está na mesa do presidente Lula medida provisória sobre os sites de apostas no Brasil. Todo mundo sabe que as apostas são feitas, mas todos os sites em que as pessoas fazem as apostas estão fora do Brasil e o Brasil não regulamentou ainda nada desse processo, nenhuma lei, não tem impostos, não tem nem garantias para quem faz as apostas, tudo sediado fora do país, mas podendo operar no Brasil. É quase como uma prioridade para a pasta dela, a pasta do esporte
esportes tem 1,9 bilhão de reais para investir no esporte de modo geral, e a Ana Moser fala muito também de usar isso para motivar o esporte, a cidadania na base, dentro das escolas. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! Ela falou que a maioria dos atletas não é engajada politicamente, socialmente, porque vive numa bolha, né? E que é por causa dessa bolha que muitos não se educam como cidadãos, que falta uma formação cidadã conectada com a realidade. Isso falta para muita gente. Na verdade, tem muita gente que fica dentro de uma bolha política e ideológica também, que acaba sendo isolacionista, vamos dizer assim, do restante do mundo. O importante é que os pais, o importante é que as escolas, o importante é que o meio social ajude a dar a essas pessoas uma noção de respeito ao outro, né? E repudie na raiz qualquer ato que já seja um sinal de que algo pior possa acontecer. As pessoas estão precisando dialogar e respeitar as diferenças, e isso é para todo mundo, não é só para atleta, não. E assim, fechamos mais uma edição do Análise dos Fatos, todos os dias por aqui nesse horário e nas plataformas digitais. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Carlos Amaral. E produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Um grande abraço a todos, valeu, Carol, até amanhã, tchau. Até. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.